Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso Armarinho Podcast. E hoje o nosso convidado, mais uma vez, é um coleguinha jornalista, não é isso, Adelaide? A gente gosta de chamar, né? A gente gosta, mas no final a gente se diverte e aprende também. Papo, né? É isso. Bom. Hoje a gente vai falar sobre jornalismo de soluções. Eu não faço ideia o que é isso. Jornalismo de soluções, eu quero falar também sobre voluntariado e outras cositas mais. Roda a vinheta. Voltamos e você já sabe o que você tem que fazer, seguir a gente nas redes sociais para levar esta conversa, este tricô e muitos outros que estão aqui no nosso canal no YouTube para mais longe. Isso é super bacana, porque aqui eu e a Rita, esse podcast que é feito, né, um trio. Eu, Rita e o Gabriel. A equipe tá pronta. Na é só isso, raça viu? E na coragem, com amor, por amor à causa. Exatamente. Então a gente precisa, obviamente, da sua curtida, do seu like. Se você gostou... Assina o canal. Todo esse pacote. Aciona as notificações. Não deixa de fazer isso. Exatamente. Ajuda o Armarinho a chegar muito mais longe. E hoje a gente vai falar sobre jornalismo de soluções. E o nosso convidado é, obviamente, um jornalista formado pela UFPA, né? Mamãe Universidade Federal do Pará, mestre em comunicação pela UNB, foi secretário de comunicação do governo do estado do Pará e atuou também na imprensa aqui paraense em diversos veículos. E agora ele lidera uma plataforma que chama Amazônia Vox. E ele tá usando uma camiseta by Igarapé, da Linda loja essa da Adelaide. Não é permuta. Pagou, né? Porque três vezes. Basta pago. Isso e é super 5% de desconto. Daniel Nardim, bem-vindo ao Armarinho. Oi, obrigado, bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Essa camisa tá bonita, hein? Pois é, ficou... Compraste hoje? Né? Hoje, e já vem passada, né? Bom, é isso. Ficou boa. Tá precisando dar mais. Eu preciso ter mais estilo, assim, sabe? Acho que eu tava aí, tanto que a Adelaide falou assim: ó, não, chegou aqui de camisa polo preta. Não, tá muito engomadinho. Um negócio mais solto, mais leve. Eu também, né, nas horas vagas, eu também faço consultoria de estilo. Jogue seu mocassim fora. Só deixe no seu guarda-roupa uma única camiseta polo. Não, mocassim não, tudo tem limite. Tudo tem limite. Sapatênis. Não. Daniel, vamos começar falando de... Tu tens falado muito nas tuas redes sobre jornalismo de soluções. Eu quero falar de vários assuntos, mas vamos começar por esse. O que é isso? Explica para duas jornalistas das antigas. Pronto, não, até um pouquinho antes de começar, a Adelaide até brincou, né? Falou assim, eu adoro falar sobre jornalismo. Eu nem tanto. Eu acho que a gente... Vamos ser franco, né? O jornalista, assim, ele tá perdendo um pouco a paixão pelo jornalismo. E... acontece muito isso também. A gente acaba fazendo muito jornalismo para jornalista. A gente precisa fazer mais jornalismo para as pessoas. E você tem uma crise atual de confiança na imprensa, você tem uma crise de audiência e você tem que buscar soluções. E tem algumas pesquisas que mostram isso. Aí nas pesquisas tem as pessoas assim, que se afastam da notícia, e o Brasil é um dos líderes que as pessoas se afastam da notícia. Quando você te pergunta por que elas se afastam, tem alguns porquês. Entre eles tem que a notícia hoje me causa um mal-estar, me deixa angustiado por ver tanta notícia pesada, negativa, e principalmente não ver o que eu posso fazer com isso. Aí você te puxar para aquele negócio assim, que hoje o cara não é emissor, receptor, né? Então assim, o cara é leitor, mas ele também produz conteúdo. As pessoas hoje elas podem falar mais, participar mais das coisas. Então, cria essa sensação de angústia nas pessoas. E agora? O que eu faço? Né? Então, nessa perspectiva, quando eu decidi dar uma guinada na carreira, no final do ano passado para início desse ano, eu comecei a pesquisar o que tem de inovação, o que tem de coisa diferente no jornalismo, o que está acontecendo. E aí eu descobri esse negócio do jornalismo de soluções. Dando uma pesquisada, encontrei o Jornalismo de Soluções. E é legal que assim, você tem uma rede global que já trabalha isso, que é o Solutions Journalism Network, que tem a sede em Nova York. Mas a Fundação Gabo, aqui na Colômbia, também trabalha com jornalismo de soluções, né? Periodismo de soluções. Lembrando que ele mesmo era um jornalista. Né? Exatamente, da Fundação Gabo, do Gabriel Garcia Marques. E aí você começa a pesquisar, você começa a encontrar, já existe um movimento com isso. O Solution Journalismo completou 10 anos agora, em outubro. E que basicamente assim, para resumir, ele não é o jornalismo fofinho. Quando você fala jornalismo de soluções, então para mostrar uma solução, para mostrar uma coisa positiva. Boas. Não é isso. Não é bem isso, não é só isso.
Então ele mostra assim, você pode focar num problema social, mas contá-lo a partir da perspectiva de uma resposta, de uma solução. Então ele tem 4 pilares. Ele tem que estar focado num problema, demonstrar com detalhes uma resposta, que aí é a solução, que é uma resposta, demonstrar como aquilo é feito, para que aquilo inspire coisas semelhantes, mas também mostrar as limitações. E aí, quando você mostra as limitações, você sai do tal do chapa branca, né? Que é quando você está reproduzindo conteúdo meio que de assessoria. E aí você tem esses 4 pilares e tem toda uma metodologia. Então, assim, o jornalismo, ele é investigativo. Aí você tem muitos jornalismos agora, né? É o jornalismo de dados, é o jornalismo investigativo, o jornalismo de soluções, o jornalismo ambiental. Mas tudo é jornalismo. E aí, então, o jornalismo de soluções, ele puxa muito por aí. É o rigor da investigação, da apuração jornalística, mas o que muda é a chave, é a maneira de contar aquela história. Em que você daí não foca só no problema. Então, não, você continua respeitando e acho que cumpre um papel muito importante o jornalismo de denúncia, que eu acho que ele cumpre uma função de transformar a realidade. Mas aqui é uma outra vertente, em que ele vai mostrar o problema. E aí o jornalismo de denúncia, ele vem a fundo denunciando. Mas o jornalismo de soluções, ele mostra um problema, mas a partir da solução. Para dar um exemplo, para ficar mais fácil de entender. Ajuda aí, instrumentaliza. Então, isso. assim, para ficar fácil de entender. Eu acho que a gente está agora no ar, né, no Amazônia Vox, que aí depois eu explico melhor o que é também no Amazônia Vox. Mas a gente fez uma reportagem que ajuda a exemplificar bem isso. Tem uma outra caixinha aí. Ele incentiva muito, no método do jornalismo de soluções, você ouvir mais a tua audiência antes de produzir a pauta. A gente faz muita reunião de pauta de jornalismo, assim, para quem não é do meio, né? Você vai decidir quais são as matérias da edição ou daquele dia. É uma reunião entre jornalistas. A redação conversando, recebendo, às vezes, sugestão de pautas e tal. Na bronca, o que vocês fazem é um outro caminho. O que propõe é um pouco isso, assim, que você tem numa reunião de pauta, né? São jornalistas discutindo quais são os assuntos e aí a bolha do jornalismo, né? E aí nesse momento, num momento que você tem equipes mais reduzidas, você tem uma correria, você tem uma luta por audiência por causa de algoritmo, acaba que a assessoria de imprensa, por exemplo, nada de braçada, porque daí ele manda a sugestão pronta. E aí você ouve menos a academia, ouve menos pesquisadores, ouve menos gente que pode dar boas pautas. Então, essa matéria que eu vou citar como exemplo, ela surgiu assim, eu vi uma chamada de bolsa de reportagem do Dart Center, no estado de Colômbia, falando assim, queremos propostas de pautas sobre primeira infância no Brasil. Ok. Eu comecei a matutar, né? O que eu poderia falar com o recorte Amazônia? Aí você pensa vacinação, pensa o quê? Eu falei, não, peraí, deixa eu lembrar disso, de ouvir a tua audiência, ouvir quem poderia consumir teu produto. E aí eu liguei para uma médica, que eu sei que trabalha com primeira infância aqui no Pará. Falei assim, vem cá, eu tenho essa chamada sobre primeira infância, eu quero um recorte Amazônia. Mas eu quero mostrar alguma coisa que esteja funcionando, mas que seja um problema comum. Então, o que é comum e não deveria ser, mas que tem resposta? Ela falou, pré-natal. Ela falou, vai pesquisar, porque pré-natal, os índices na região amazônica são muito baixos. E pré-natal, em tese, é uma coisa barata, uma coisa simples, um acompanhamento. E você dá, né, um medicamento, um suplemento. Ela falou, dá uma pesquisada nisso. Eu falei, tá, e tem algum município, alguma iniciativa que consegue dar resposta? Ela falou, sim, tem vários municípios que estão conseguindo aumentar um pouquinho. É como se tivesse, aquele município fizesse uma boa prática de como alcançar aquelas mulheres, algo assim. É o desvio positivo que a gente chama. Então, eu falei, e tem como? Tem vários municípios, etc. Eu falei, um que eu posso te dizer que de cabeça eu sei que está fazendo um trabalho legal nessa área é o de Abaetetuba, por exemplo. E eu falei, que bom, que é aqui perto, né? Que aí dá para ir sem gastar muito. Aí quando você vai na apuração, etc., aí pronto, fiz essa proposta, que eu ia apurar, pré-natal. Aí o recorte ficou muito isso, cobertura do pré-natal na Amazônia. Aí quando você começa a pesquisar, o dado chega a assusta. Dos 100 municípios do Brasil com piores indicadores de pré-natal, 100 municípios. E aí cobertura adequada, que é 7 ou mais consultas, ou seja, teve um acompanhamento. Dos 100 uma por mês, né? É o que se considera o adequado, né? 7 ou mais consultas. Dos 100 municípios piores do Brasil, 95 estão na Amazônia. Uau! 95. Assustador.
Eu fiz e refiz várias vezes a conta. Eu mandei para uma outra pessoa para checar e quem me ajudou nessa produção, inclusive, foi a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Aí mandei para a pessoa, falei, cara, dá uma checada nisso, tô achando muito alto. E é isso mesmo. Então, de 100 municípios com pior indicador de cobertura pré-natal do Brasil, 95 estão na Amazônia Legal. Dos 100 melhores, 2. Aí você tem a manchete pronta. A manchete está pronta. Dá clique, dá audiência, dá tudo. Aí que entra o jornalismo de soluções. Então a gente traz o dado, eu não nego, eu não tapo o sol com peneira, eu não nego o dado, traz o problema, mas daí eu pego e conto, olha, aí eu fui ver a Abaetetuba que ela tinha citado. A Abaetetuba ainda ele tá um pouquinho acima da média estadual, hoje, 54%, a média acho que é 53%. Na Amazônia Legal a média é em torno de 55%, salvo engano, e no Brasil é 75%, na média. Ou seja, a gente está bem abaixo mesmo. A gente quando fala Amazônia. E aí eu vi que a Abaetetuba ainda está um pouco abaixo, mas há 10 anos eles estavam com 34%. Aí você vai ver o gráfico, ano a ano, ele vai crescendo. Aí nos últimos 4 anos ele deu uma subidinha um pouquinho maior. Aí que você vai ver o que eles estão fazendo, né? E aí lá tem um barco, que é um hospital, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde, que manda esses barcos para... Quer dizer, custeia esses barcos que são hospitais. E aí falei com a prefeitura e fui lá e passei 2, 3 dias no barco, dormindo lá, para poder ver como é que é o atendimento. Esse barco vai visitando as ilhas ali do município sede. Aí você já encontra a primeira limitação. Que aí eles têm, num mês, eles vão por um lado do rio e no outro mês do outro lado do rio. Só que pré-natal é todo mês. Então, aí quando você vai contando, ó, eles aumentaram os índices, não tinha nenhuma consulta com a comunidade ribeirinha, agora tem mais de 200. Você mostra os aspectos que fez melhorar, mas você mostra as limitações. Então, eu avisei bem... Se tiver mais um barco, melhora ainda mais. Um barco, uma outra equipe, que aí você possa ir todo mês indo... E aí eu conversei com a assessoria da prefeitura e tudo, falei assim, olha, eu vou precisar contar as limitações. E isso possivelmente até ajude vocês, para poder mostrar por que não faz melhor. E tem outros municípios que podem se inspirar e ver como que foi um caminho, né? Então a gente mostrou as limitações. Tem esse problema da questão da equipe. O barco, por exemplo, não tem internet. Agora, Daniel, o jornalista que se interessar por esse tipo de pauta, que caminhos ele deve seguir para, digamos, entrar nesse mundo aí do jornalismo de soluções? Tem um site que é o solutionsjournalism.org. Então, acho que jogando no Google Jornalismo Soluções, em inglês ele vai encontrar. O site ele é todo em inglês, mas ele tem uma ferramenta, e aí hoje no navegador você consegue traduzir, né? E ele tem uma ferramenta, um treinamento online, que é tem vídeo, tem texto, tem exercícios, todo em português. Foi traduzido pela Fundação Oswaldo Cruz, se não me engano. E todo em português. E ali é uma rede que você acompanha, né? Você começa a olhar com mais calma. Aí eles têm uma plataforma que é o Story Tracker, que é tipo um repositório de matérias. Aí você tem várias matérias lá, do Mongabai, do E onde vocês conseguem publicar essas matérias? A gente falaste, teve essa chamada, eu pensei na primeira infância, fui buscar os dados, né? Chequei, rechequei os dados, fui lá na fonte primária da informação, corri lá atrás. Mas aí onde eu encontro agora esse material, né? Onde os municípios, por exemplo, que podem se inspirar na gestão de Abaeté, né? De Abaetetuba. Obrigado por fazer a propaganda da Amazônia Vox. Né? Ele tá na amazoniavox.com. É uma reportagem que, assim, aí é uma grande reportagem, né? Tipo, tem 6 textos. E eu fui lá com o Marcelo Leles, então a gente fez, que é fotógrafo, tá trabalhando com vídeo também. E daí tem foto, vídeo, a gente fez uma ilustração, falei com uma ilustradora de Macapá, que esse conteúdo, a parte do conteúdo do Amazônia Vox, eu quero isso, assim, que tipo, é todo mês uma grande reportagem, não é um site de notícias, ele não está competindo com nenhum veículo de notícia, ele é grande reportagem, aprofundada, de jornalismo de soluções. Então lá você vai ter textos longos mesmo, a ilustração, sempre de um artista da Amazônia. Aí eu ganhei, que eu dei uma chorada, que é característica minha, né? Eu dei uma chorada com o Robenari, maestro, ele é que fez a trilha,
que aí virou um doc. Tá fino isso, Tá, gente. Tá fino tá. isso, né? Porque virou um mini doc, tem 14 minutos. Onde tu te situas nessa questão do jornalismo de soluções na Amazônia? Tu és um multiplicador hoje, tu ministra curso, qual é o teu papel? Eu fiz, quando eu comecei a conhecer o Solution Journalism Network, eles fazem algumas formações. E aí eu fiz algumas e eles fizeram uma chamada para instrutores. Então você já entendeu o que é, agora a gente vai fazer uma formação para você ser um instrutor de jornalismo de soluções. E aí você, entrando no site, você vê instrutores, o que me chamou a atenção, você vê muito jornalista na África, a África está muito forte nisso, do jornalismo de soluções, na Europa, na Ásia e na América Latina. No Brasil não tinha ninguém. Aí, opa... Então hoje, se você entra lá, instrutor de soluções no Brasil, tá lá o meu nome. Daniel Nardi. Daniel, agora, desculpa, tu já encerraste aí. Assim, por exemplo, o jornalismo de soluções, ele se aplica se eu trabalho no impresso, tá? Tô em Belém do Pará e trabalho num veículo diário. Né? Uhum. Não dá tempo de fazer uma grande reportagem, né? Trabalho numa emissora de TV ou de rádio. Eu, né, que tô lá naquela agonia para poder fechar, né, com essa coisa da produção de conteúdo, que a gente obviamente vai falar sobre isso também. Eu posso fazer a formação, o jornalismo de soluções, ele cabe na minha rotina do dia a dia, né, ou ele só cabe se eu tiver uma matéria super especial. Como é que a gente pode trazer isso para nossa rotina do veículo de todo dia, né? Amanhã, quando ligar o rádio às 7 horas da manhã, eu vou sintonizar lá, tem espaço para esse tipo de retranca? Eu acho que você tem assim, o factual vai sempre existir. Você não vai deixar de dar o factual, né? Que é o que acontece, está acontecendo, é o ao vivo, eu tenho que cair um prédio, vou dar, isso aí não é bem isso. Mas, por exemplo, sempre sai alguma pesquisa, para citar a Amazônia e desmatamento. A gente vê muito assim, matéria tipo, caiu, subiu o índice de desmatamento. Beleza. Mas aonde não caiu? O que aquele município está fazendo? O que tem de novidade ali? E aí, lógico que vai te demorar um pouco mais de tempo. Tu não consegues fazer isso em algumas horas. Agora, é possível você, por exemplo, abordar, por um exemplo, a questão do lixo de Belém? É possível você mostrar iniciativas de um bairro, de uma comunidade que está conseguindo reduzir minimamente a produção de lixo. E tem. Então, acho que o nosso jornalismo, a gente vai muito no problema e tem que continuar indo, mas a gente dá pouca visibilidade para as pequenas soluções que podem ser replicadas, né? A nossa cobertura também é muito superficial de determinados assuntos, assim, a nossa rotina. Vocês que... Tu estavas numa redação há pouco tempo, a Rita tá em redação, eu tô afastada já há um tempo, mas a gente dá... O ritmo industrial, né, do jornalismo. E aí é tudo muito superficial, não tem tempo da gente ir avaliar, detalhar um pouco mais aquilo. Eu acho que até teria... Só que assim, você tem uma situação em que muitos jornalistas também têm 2, 3 empregos, né? Então, além de tudo, tu tens essa questão. E que a gente vive, e não é só aqui, tá? É no Brasil todo, é no mundo. Uma luta por algoritmo que eu acho que tá muito próximo de ferver. Já tá fervendo. Vai derramar e, opa, tá alguma coisa errada aí. Tomara, porque eu não aguento mais ler matéria sobre a Geise Arruda. Porque o algoritmo fica mostrando, né? Coloca a Geise Arruda... que tá na trend pra você ir naquele aí caminho. Aí todo mundo vai e clica. Então, você faz uma matéria maravilhosa, 3, 4 acessos. Você coloca lá a cirurgia íntima da Geise Arruda, dispara a audiência. Aí você acaba ficando... viciado naquilo, né? De só postar o que vai dar muita audiência. E isso é a morte do jornalismo. E aí fica reproduzindo ao outro, né? Você muda porque tá verbo, todo mundo muda alguma trend. Coisa que todo mundo fica... tanto que se você segue, e muita gente assistindo a gente segue vários veículos, você vê que 70%, 80% das notícias se repetem. E isso não é por causa que falta criatividade, não, é por causa que eles colocam porque aquilo está tracionando. Como se repetem, às vezes se copiam, quase que integralmente. O Noblat tinha uma frase que era o seguinte, que houve uma época que os jornalistas diziam, ninguém está falando sobre isso, vamos fazer uma matéria. Uhum. É hora de fazermos uma matéria. E hoje é o contrário, né? Tá todo mundo falando sobre isso. Então vamos fazer uma matéria. Mas eu tenho percebido... o jornalismo de soluções, ele é meio que um respiro em cima de tudo isso que a gente está vivendo.
É como se fala, ele não é a solução do jornalismo, mas ele é um caminho. É um caminho que vamos ver se ele pode dar certo. Mas acho que, pelo menos, quem lê, por exemplo, eu recebi alguns relatos de quem leu a reportagem. Ele falou assim, cara, tem como resolver. Então, essa sensação que você cria no leitor, para quem está assistindo, é o fundamento. Então, a gente vai publicar uma outra agora em breve, que essa aí acho que ficou mais ainda interessante, que fala sobre o problema que a gente começa de um problema, né? O problema é a questão do quanto que o açaí, existe uma monocultura do açaí, o quanto que algumas comunidades ribeirinhas estão desmatando a sua própria área para plantar mais açaí, porque ele vende mais fácil e mais rápido. Mas aí a gente tive numa comunidade no Acará, em que eles plantam cacau em sistema de agrofloresta, consociado com outras espécies. Que é o melhor cacau. Torram a amêndoa e produzem o chocolate lá mesmo. O nosso vizinho cão tá... Ah, é verdade. Será que tá vazando? Tá vazando o nosso áudio, tá? Ó, se você tá ouvindo aí, é um vizinho que a gente tem, um cãozinho, ele tá... Ele tá se manifestando hoje mais do que os outros dias. Então, ele mostra assim, a ideia é que você inspire. Só que daí ele tem que mostrar com muito detalhe o que é feito ali. Então, eu te respondo assim, no dia a dia, eu acho que é possível se a pessoa... Acho que vai ter mais assim, suíte, que a gente chama, né? Sim. Tipo, o desdobramento daquele assunto. Acho que dá para fazer. Mas você só dá a negativa. Acho que tem que ter um esforço, tipo, olha, isso aqui, vamos agora olhar o mapa da violência. E Daniel, aonde não está crescendo? Tu tens falado muito do Amazônia Vox. Como é que isso se relaciona com o... São projetos teus diferentes? Eles estão relacionados? O que é o Amazônia Vox? Tá diretamente relacionado. Assim, nessa pesquisa que fui fazendo, etc., e estava conversando bastante também na época, ali, com a Cleide Pinheiro, que a gente conhece, amiga nossa, e a gente querendo pesquisar alguma coisa um pouco diferente e tal. Então, a gente... primeiro ponto que pensou assim, vamos criar um instituto para que a gente faça algo diferente. Não sabemos exatamente o quê, mas vamos fazer. Então, a gente criou o Instituto Bem da Amazônia. E aí, nessa pesquisa, o projeto que a gente andou mais rápido foi o Amazônia Vox. E o Amazônia Vox, ele nasceu assim. Ele é uma plataforma em que ele é um banco de fontes de conhecimento da Amazônia. E por que isso? Durante esse período que eu fiquei tempo em Brasília, depois aqui no estado e tal, colega é colega, né? Jornalista. Então, a gente vive do coleguismo. Então, você, na minha percepção, você sempre facilita o trabalho do outro se você puder. Então, eu sempre me coloquei muito à disposição de colegas de fora, tipo, se precisar de algum contato, de alguma informação daqui do Pará, eu te passo. Alguém conhece, vai no grupo de WhatsApp, alguém conhece fulano, você pega e passa. Alguém que fale sobre aquele determinado assunto. Pronto. Arbovírus, não sei o quê, né? E aí eu pegava e passava, né? No passado, as pessoas ajudavam com a agenda. Hoje em dia, vai todo mundo compartilhando contato. Em grupo. Né? Aí, e nos últimos tempos, isso cresceu bastante, né? Essa procura. E percebi também que tá tendo uma procura e a tendência de crescimento maior por job, né? Por pequenos serviços de gente de comunicação. Pô, preciso de um fotógrafo lá em Alter do Chão rápido, preciso de um fotógrafo aqui em Belém, de um designer, de um jornalista, de um assessor, etc. Isso também aumentou bastante. E eu principalmente depois do anúncio da COP. Principalmente. E então a gente... Falei, bom, vamos criar uma plataforma em que você tem um banco de fontes da Amazônia. E isso tem uma mensagem importante, né? A mensagem é assim, com todo o respeito aos outros centros de conhecimento do país e mundo afora, mas para falar de Amazônia, você precisa começar falando com quem é da Amazônia. Ouviu o USP. Né? Então, comece ouvindo quem é da Amazônia. Pô, a gente tem aqui 21 universidades federais na Amazônia. Só da Universidade Federal, né? Sem falar de Museu Gale, de Evandro Chagas. Temos a segunda maior, não, a primeira maior universidade federal do país, a UFPA. E número de alunos, eu acho que é uma das maiores, né? Então, você tem esses centros de conhecimento. Aí, ali, a gente está colocando liderança. Porque, por exemplo, uma liderança quilombola não tem uma assessoria de imprensa para poder pautar, né? Então, a gente está criando ali. Hoje, a gente está colocamos o site no ar em julho, ele já está com 640 fontes cadastradas.
E é um autocadastro. As pessoas podem se cadastrar, né? Aí tem essa rede de freelancers, em que você tem, hoje está com 400 e tantos freelancers inscritos, e tanto de fonte quanto freelancer dos 9 estados. E aí, o que ajudou nisso? Primeiro foi um suporte, que via Instituto a gente conseguiu poder desenvolver o site, mas sem o site estar no ar ainda, a gente passou numa chamada do YouTube, que foi o Jogo Limpo. E ali conseguiu uma verba, que com essa verba eu usei para ter bolsa para ter um jornalista em cada estado da Amazônia, dos 9. Muito com receio daquela coisa, tipo assim, eu sou Amazônia, mas eu sou de Belém. Não, você tem que ter gente em cada estado. E então a gente mobilizou isso e formou. E aí a gente sentia assim, dá para fazer uma etapa de conteúdo. Só que eu não tenho fôlego e nem tenho a pretensão de ter um site de notícia. Não é isso. Como eu estava estudando bastante a questão de jornalismo de soluções, eu falei assim, cara, vamos trazer essa vertente. E já tive algumas reuniões com o pessoal da sede, né? Que por exemplo, uma das fundadoras é a Tina Rosenberg, que é prêmio Pulitzer, é do New York Times, não sei o que. E eles estão bastante empolgados. Que eu falei assim, olha, no Brasil você não tem uma organização, você não tem uma coisa assim meio formal. Sabe? Você não tem assim, tal veículo ele é a referência no jornalismo de soluções. Com muita humildade, mas um pouquinho de audácia, a gente está falando para ela assim, cara, a gente quer fazer 100% do conteúdo do jornalismo de soluções. Muito cuidado nessas 4 pilares, fazer com muito, muito bem feito isso. E a gente quer ser uma espécie de referência no Brasil, porque sempre as referências são do Sudeste, né? Uhum. Então, o cara do Sudeste que quer entender o que é jornalismo de soluções, vê essa plataforma aqui lá de Belém, que eles estão fazendo uma coisa que é 100% focada nisso. E eu acho que é possível. E aí que as caixinhas se ligam. Então, é um conteúdo onde eu ouço fontes da Amazônia, eu não ouço gente de fora, com todo o respeito aos de fora, a não ser em casos especiais, que, por exemplo, essa da Pré-Natal, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal foi uma das financiadoras da Bolsa. Não tinha a obrigação de ouvi-los, mas eu achei de bom tom colocá-los. E a gente faz toda a produção 100% com profissionais da Amazônia. E às vezes até mais caro. Internaliza recurso, né? Internaliza recurso. Quer dizer que se eu sou uma pessoa, vamos pensar aqui 2 possibilidades. Eu sou uma pessoa que, sei lá, falo, entendo, tenho uma pesquisa ou tenho uma vivência para falar sobre economia da cultura. Eu posso me cadastrar na plataforma como fonte. E exato. Tem. Né? E tem. E deve. Bora trabalhar nisso. E aí, uma outra possibilidade, né, eu, como também jornalista, louca para pagar. Também te cadastra, né, como freelancer. Posso me cadastrar como freelancer. Nesse caso, né? Vou te dar um exemplo da Sônia Barreirinhas, não sei se vocês conhecem. Sim, a Sônia Barreirinhas, ela tá como fonte, como ativista climática, e ela tá como produtora audiovisual. Então ela tá lá nos 2. Aí mas eu tô lá e pra quem me acha, né? Pra que você tenha lá uma base, beleza. Sim. É aí que, assim, tô dialogando muito pra fora. Então, tô falando muito com, por exemplo, o projeto foi escolhido como um dos destaques desse Jogo Limpo e do Acelerando Negócios Digitais com a Meta. Então, assim, o ICFJ, que é o Centro Internacional de Jornalistas, é uma rede com mais de 160 mil jornalistas no mundo. É um site que é uma referência e é um site bem legal, inclusive, de dica para jornalistas. Eles estão divulgando o tempo inteiro. Você quer fazer matéria sobre a Amazônia, precisa de um fotógrafo, etc. Você encontra nessa plataforma. E agências de comunicação daqui podem se cadastrar? Eu já tinha até te perguntado isso, sim. Né? A gente está fazendo um ajuste no cadastro para ser mais fácil mas sim. Então, pequenas produtoras de audiovisual, agências, etc. Acho que sim. Porque está acontecendo muito isso. Como no site está o meu número, eu acabo recebendo ligação de gente que fala assim, olha, eu procurei, por exemplo, assessor de imprensa em Belém, apareceu 103. Quem que é bom, faz esse que frio, tem perfil. Né? Então, acho que daí quando você colocar ali a agência, o cara, não, eu preciso de um trabalho um pouquinho mais robusto, não uma pessoa só. Daí acho que... Então, tem nessa plataforma, você imagina para a copy. Você se torna uma referência mesmo de encontrar... É quase que... Com todo cuidado de se falar isso, mas é quase como um Airbnb de profissionais de comunicação para você encontrar com facilidade. O jornalismo de soluções e a plataforma, eles te trouxeram um brilho nos olhos novamente? Pra caramba. Do jornalismo. Pode falar palavrão assim, aqui, cara. Não, acho que... eu passei, né, pela esfera pública, pela privada e redação. E todas foram, assim, experiências excelentes. Mas eu
tava com essa vontade de tentar fazer algo um pouco mais propositivo, sabe? E claro que quero ganhar dinheiro com isso. Eu preciso pagar contas e as caixinhas que eu tenho lá em casa. Mas é muito legal, por exemplo, a gente está fazendo uma formação online pelo Amazônia Vox. Então, assim, que a gente bateu 400, eu falei assim, cara, tem 400 pessoas que estão acreditando nisso. Muitas delas ainda não pegaram freela. Inclusive, eu vou assistir uma formação que vocês fizeram de podcast, eu e a Rita, a gente vai ouvir, que é bem bacana. Da Rádio Novelo. Né? Aí eu peguei, a gente articulou, e aí eu comecei com isso, por isso que tá brilhando o olho, sabe? Você começa a entrar num mundo que às vezes a gente numa redação, e nas faculdades não se mostra tanto isso, a gente não tá despertando. Eu falo do jornalismo tradicional. Eu queria que tu falasse um pouco disso também, da formação e do comodismo do jornalismo tradicional nas redações. Tu tens falado muito sobre isso. Que tipo de formação tu acha que é o momento de nós jornalistas procurarmos? Tá. Até levei uma bronca, e correta bronca uma vez, num evento que eu fui da FPA, em que eu comentei isso. E aí uma jornalista, não vou esquecer o nome, mas da Cultura, ela na sequência ela falou assim, olha, eu tô aqui, eu vim assistir a palestra, e muitos colegas queriam vir, mas o evento foi de tarde, e o pessoal trabalha. Então, ela falou assim, não é bem comodismo, a gente quer, tal. Então é aquilo que eu te falei, às vezes você tem 2, 3 empregos e não dá. E o jornalismo também, o jornalista, eu preciso só fazer esse adendo aqui, ninguém vai dizer que eu estou errada, às vezes é uma categoria muito difícil para mobilizar. Muito. Sabemos a gente lembra do Publicom, disso, né? O Publicom, na época da Secom, a gente fazia o Publicom, que era um evento de qualificação. Pô, a gente fazia com Marcelo Canelas, com não sei o que tal. Muitos não iam. Em horário dava nenhum. muito estudante. Em horário nenhum, inclusive. Dava muito estudante. Não era só porque era tarde então, ou era então eu acho que nesse momento, aí o profissional já, não o estudante, tá? O profissional mesmo. Pô, tá vindo uma cópia daqui 2 anos. Inglês é fundamental. Você não vai sobreviver ali sem inglês, ou então você vai fazer a pauta da cópia ou do trânsito. Você não vai fazer a pauta da cópia do que está sendo discutido lá dentro. Primeiro ponto de saída aí das redações. Eles vão cobrir cópia. Quem não tiver inglês vai cobrir o trânsito, vai cobrir a mobilização na cidade, não que isso seja demérito, mas é isso. Para entrar na COP, você vai ter que ter inglês para entrevistar as pessoas que tomam decisão. Esse é um ponto. O outro é começar a estudar esse negócio. O que é mudança climática, o que é ponto de não retorno, o que é adaptação, mitigação. É um monte de termo técnico. E aí eu me lembro que tem um negócio, tem um documentário na Netflix, acho que Explorando o Desconhecido, que achei muito legal, é inspirador, que fala... Procurando depois em Google, acha, mas fala sobre a pirâmide perdida, alguma coisa assim. São três episódios, um deles é isso. E conta a história rápida do Zahin Hawass, acho que é esse o nome. É um egiptólogo egípcio. E ele fala exatamente isso. Ele fala assim, que quando ele cresceu, ele detestava arqueologia. Porque quando ele via na televisão, ele via arqueólogos franceses, ingleses, alemães, falando um monte de coisa da terra dele, dos antepassados dele. E então ele não gostava de arqueologia. Mas depois ele cresceu e passou a gostar e viu que ele tinha que se qualificar, porque no que ele se qualifica, ele não está daí no mesmo patamar que aqueles outros. Ele conhece o território. Então ele precisa só se qualificar tecnicamente, que por conhecer o território ele daí está anos luz à frente. Muito acima. E hoje acho que é uma referência... A maior referência em egiptologia é esse cara. E ele formou outros arqueólogos. Então, acho que a gente quer ter um jornalismo com maior protagonismo sobre a nossa região, para que ninguém de fora venha assim, olha, eu estou trazendo o jornalismo da Amazônia, que daí a gente consiga ter pessoas assim que, não, peraí, é no mesmo... Interlocução no mesmo nível, né? E que daí não é mais o mesmo nível, porque a gente tem aqui um conhecimento de território que os outros não vão ter. E existe um movimento já... de muita gente que já percebe isso. Então, a gente fala assim, o sudestino e tal. Eu tenho tido alguns diálogos, então, para te dar um exemplo. Eu tive uma reunião com o diretor de um veículo em São Paulo. E é um grupo que reúne vários... É um conglomerado, né? E fui reunir com ele porque falaram da Amazônia Vox e fui reunir. E ele falou assim, cara, isso aqui é muito bom pra gente. Porque você vai... Não é só questão de reduzir custo. De eu mandar um jornalista daqui de São Paulo para lá. Você reduz custo, beleza. Mas você investe num cara de lá que vai te alertar de coisas que você não está percebendo,
te entrega um material com qualidade e você está gerando renda no território. Só que para isso você tem que estar... E você, nesses tempos de rede social, vou fazer uma piada, tá? Ele não vai correr o risco de ser cancelado por estar mandando, né, um sudestino falar sobre nós sem ouvir, né? E ele ganha valor daí com isso, né? Exatamente. Isso que eu falei assim... E politicamente é um movimento interessante. Tu pode ter matéria da matéria. Isso que eu falei assim, cara, imagina assim, olha, se você fazer uma série especial sobre povos indígenas, mas as fotos foram feitas por fotógrafos indígenos. E tem um monte. Tem um monte. Tem com qualidade absurda. Hoje, tem os coletivos que são sensacionais. Eu falei, tu consegues, inclusive, vamos ser francos, a área comercial dos veículos é forte. Eu falei, você consegue virar para o comercial e falar assim, olha, essa série aqui tem um valor, uma camada de valor a mais aí. Eu vou fazer uma provocação aqui. Esse papel era Rita, tá? Mas agora eu me lembrei. Eu lembro, obviamente, que nos anos 90 eu estava lá, né, estudante, recém-formada, logo depois do jornalismo, mas os grandes veículos de comunicação, e aí eu preciso citar o Estadão, Folha, né, o Globo, eles tinham aqui os seus correspondentes. Que vinham quase sempre de fora. Pois é, mas tinham pessoas daqui, nomes daqui que faziam, né? A gente tem, aí a gente vai citar o Ronaldo Brasiliense, o Lúcio Flávio Pinto, né? Eu acho que outros que a gente agora esqueceu, mas eu acho que eles são, até por conta mesmo dessa coisa da geração, e que eles eram essas figuras que tinham excelentes jornalistas que estavam aqui e produziam. Em que momento... correspondente, né? Correspondentes. Em que momento isso se rompeu na cadeia do jornalismo? E aí não é só uma questão da Amazônia, né? Porque eu imagino que também, talvez em outros estados, em outras, sei lá, no Pantanal, né? Isso se rompeu. Essa crise do jornalismo... Pega dos jornais internacionais. Os exatamente. Caras, se tiver correspondente no Brasil, é um para cobrir o Brasil inteiro. Exatamente. Né? É muito caro fazer jornalismo, né? E o jornalismo perdeu muita receita por conta da internet. Foi a internet? Principalmente. A queda redes sociais, né? de audiência, de receita. De tudo, né? É muito louco essa discussão, né? Porque isso faz pouco tempo, mas o impacto é gigante no modo de fazer. Agora, eu acho que com nessa copy, cadeia toda. Eu tenho impressão, assim, os sinais que a gente percebe que com o copy e com a centralidade que a Amazônia está nessa história internacional e nacional, vai ter um movimento para cá. Eu até brinco falando assim, às vezes em faculdade, falei assim, cara, na minha época, na faculdade, de maneira besta, mas era a maneira que a gente falava assim, fulano foi morar em São Paulo. Tipo assim, o status do sucesso era o cara conseguir um emprego num veículo em São Paulo, no Rio. Falei, cara, acho que isso inverteu agora. Os caras que estão lá estão querendo vir para cá. Porque eles sabem que a pauta tá aqui. E tinha uma coisa também da gente chegar lá fora meio envergonhado do nosso lugar. A minha geração tinha muito isso, né? Chegar em São Paulo e sou do norte, do nordeste, tinha uma certa... Aquilo nos diminuía. E hoje não, hoje é o contrário, eu né? lembro quando eu morei em Aracaju, nem sei, se tiver por Aracaju, o senhor vai cancelar, mas o Aracaju, que eu lembro que uma vez eu discuti com um professor de história, em que eu tava já estudando lá, porque assim, eu cresci em Barcarena. Meu pai daí um tempo foi morar lá e eu acabei fazendo justamente o terceiro ano, que é o ano antes do vestibular, eu tava lá. Em Aracaju. E desesperado que eu queria fazer o FPA. Eu não queria outra universidade, eu queria voltar pra cá fazer o FPA. E na aula de história, aí, das revoluções e tal, e passou e não falou da cabanagem. Eu falei assim, não vai falar da cabanagem? E na minha época caía a cabanagem, tinha estudos amazônicos, né? Aí eu falei assim, não vai falar cabanagem? Ele, que cabanagem, Daniel? Eu falei, o principal movimento popular de todas essas que você falou aí foi a única que tomou o poder mesmo e tal. Aí, o que tem lá no Pará, na Amazônia, além de mato e água? Aí eu falei assim, mas se o senhor que é professor de história não sabe, quem sou eu, né? 25 anos depois, tem jornalista que pensa igual, o professor de história do Aracaju, né? Que acha que a gente está aqui no meio do mato. Mas Daniel, um ano depois tem esse corte. Eu tô num momento que foi assim, de vibrar olho, que assim, eu acho que muito parecido com o que eu vi na época do mestrado. Em que eu vi o tempo que eu perdi na universidade, que eu não li os clássicos, que eu não tinha lido a base, porque eu estava preocupado com estágio, e fazia o que tinha que fazer para tirar a nota, tanto que a Rosalie Brito, professora, até falava assim, o Daniel é cínico e tal. Que daí eu pegava e eu estava preocupado em tirar a nota, preocupado com estágio. Eu tinha 2 estágios. Eu estagiava no Museu Guild, no Portal RM e fazia federal. Workaholic desde estagiário já. Ainda peguei freela para tirar foto à noite, no soft.
Eu fazia falta à noite no software. Aí, muito agoniado. Aí quando eu cheguei no mestrado, eu falei assim, cara, cadê a base? Daí eu tive que ler. Só que você vai lendo os clássicos e tal, aquilo é apaixonante. Eu tô vivendo um momento agora de estar estudando muito de Amazônia, assim, cara, como é que eu não tinha lido isso antes? Sabe? O que tu tá lendo? Tô lendo o Invenção da Amazônia, que eu não vou lembrar o nome da autora, que é inclusive daqui, não, é de Amazonas. E tô procurando Marca Amazônia, do Otacílio. Otacílio Amaral, Otacílio professor Amaral. do curso de comunicação da UFPA. E a Violeta Loureiro. Isso. Que daí isso tá assim, que daí o nome é Amazônia, Estado, Ocupação. Cara, ali é uma aula. Que daí você começa a entender. É a tese de doutorado dela, né? Então você começa a entender a bronca que é isso aqui. E aí você... Aprofundar, né? Você vai te dando um pouco mais de laço. Aí eu fui na última feira do livro, eu peguei uns 5, 6 ali de Amazônia para dar uma estudada. E o quanto que daí às vezes a gente não muita coisa que eu tô lendo ali, você viveu, você conhece, você já ouviu falar. Só que você lê o livro é outra história. Daí você dá o conhecimento ali sistematizado de uma outra forma também, por exemplo, eu cresci em Barcarena. Barcarena é um exemplo clássico, né? Dos grandes projetos, etc. Então, assim, eu sou... Modelo de ocupação. Sim. Eu sou de nascimento, sou de Piracicaba. De vez em quando sai um porta. Não tem como negar. Mas eu mudei com 8 anos de idade para Barcarena. E cresci lá. E tanto que a minha família... Acho que meu pai só mora em Piracicaba e vou, visito e tal, mas é tudo aqui. Então eu cresci lá, vi a mudança e foi lá, inclusive, que eu trabalhava na banca, assim, a gente tinha uma banca de revista lá, em Barcarena, que só vendia revista pornô pro pessoal que vinha nos navios da Vila do Conde. Aí a gente pegou e falou assim, não, tá. Aí com 13 anos eu insisti com meu pai, porque todos meus amigos tinham mesada, daí a gente não tinha. Aí eu queria ter mesada, né? Aí, pra ir na banca, não? Também. Só que daí, melhor, ao invés de comprar, eu falei assim, não, pega a banca pra gente. Aí meu pai arrendou a banca e a gente começou a virou uma banca de revista de verdade, né? Então tinha jornal, a tua primeira experiência já com a comunicação foi na comprar uma banca de revista. Gente, vocês que estão aí do outro lado, vocês não sabem o que é uma banca de revista, é isso, né? Porque eu acho que está em extinção, acho que pouquíssimas. Inclusive aqui em Belém, eu acho que deve ter. Em Belém. Mas a banca do Alvino segue lá hoje vendendo muita coisa para concurso. Sim. Mas uma banca de revista era um local em que você tinha todas as publicações, as melhores publicações. Deu uma saudade agora. Saudade você saía de casa para ir à banca de revista. Então tu tiveste uma banca de revista? Foi. Meu irmão e minha irmã detestavam, porque... E o que vocês fizeram com a seção pornô da banca de revista? Não, era a parte nobre aqui em cima, assim. Tá, escondidinha, assim. Sim. Meu irmão adorou, porque daí ele teve toda a coleção na Playboy, daí ele teve, tudo certinho. E aí na banca eu lembro que a propaganda, pra você ver como era... Isso é o quê? 98? 98. A propaganda que a gente fez no Word em casa, imprimiu... E colocou em vários lugares assim, olha, a banca de revistas Nardim. Agora com o Liberal e Diário todo dia. Porque só tinha os domingos. Era no clube, só chegava o jornal de domingo. Daí a gente arrumou um esquema lá de um barqueiro, não sei o que daí todo dia. Então a propaganda era essa. Então a partir de 98 em Barcarena jornal todo dia. Tinha jornal todo dia. Muito bom, muito bom. E a culpa foi de vocês. Foi. Nardim, como tu és uma pessoa que não dorme, além do Amazônia Vox e do jornalismo de soluções, tu tens também um projeto de voluntariado que é o Ponto de Apoio. Fala um pouquinho sobre ele. Tá. Eu falo às vezes assim, é pesado, mas é um pouco pesado assim a maneira como eu falo, mas é para as pessoas também não acharem assim, olha que legal, tal, que. Cara, o Ponto de Apoio foi uma boa ideia que eu jamais gostaria de ter tido, porque eu não queria ter tido essa ideia. Então assim, aí saindo da bad agora, né? Mas o Ponto de Apoio, assim, ele é um projeto que já tem 5 anos. Agora esse ano completou 5 anos. Na pandemia, lógico, ele deu uma parada. Mas ele faz passeio gratuito para pessoa com deficiência e idoso em bicicletas adaptadas no Parque do Tinga. Então, a gente começou e aí começou assim, né? O meu irmão, ele teve uma parada cardíaca em 2015. Ficou com uma sequela neurológica. E fica muito tempo dentro de casa.
E eu percebi que quando eu saía para andar com ele de carro, era às vezes algum momento que ele dava uma relaxada. Aí eu perguntei isso pro neuro dele, o Ideraldo Cabeça. Aí o Ideraldo falou assim, não, e a terapeuta ocupacional dele, a Márcia, falou assim, não, porque o cérebro dele funciona de outro jeito. Então ele vê movimento passando, aquilo estimula e ele se entretém, digamos assim. Beleza. Aí ele sempre gostou de andar de bicicleta. Aí eu falei, pô, tem que dar um jeito. Aí eu lembrei daquelas motos dos anos 50, de filme dos anos 50, com carrinho do lado. Aí tem um grupo Bike Belém, no Facebook, etc. Aí eu escrevi lá, coloquei uma foto dessa. Se alguém conhece alguém que fabrique uma bicicleta dessa? Aí me indicaram o Gringo, que é um holandês que mora na Lindeu. É tudo meio aleatório, né? Aí eu levei pro Gringo, falei assim, ó, você consegue fabricar isso aqui? Ele falou, não só consigo, ó, eu tenho uma aqui que eu fiz pra andar com a minha filha. A filha dele, daí passeia com ele assim, e não tem deficiência, mas ele fez uma bicicleta assim. Aí em uma semana ele me entregou a bicicleta, e eu comecei a andar no condomínio, lá no Jardim Espanha. Aí eu falei assim, não, vou levar ele pro Tinga. E levei ele dele num dia no Tinga. Foi toda uma mobilização, emprestei uma caminhonete de uma pessoa, não sei o que, a gente conseguiu levar. E no Tinga as pessoas, muita gente, quando parava pra dar água pra ele e tal, muita gente me abordava assim, pô, onde você fez? Porque ela é bonita, né? Ficou uma bicicleta bonita. Um trambolhão, assim. E falei assim, pô, onde você mandou fazer? Como é que eu tenho um parente, tenho não sei quem, eu gostaria, tal. Aí eu juntei com alguns amigos e falei assim, cara, vamos fazer mais uma? E ver se começar a oferecer de graça. Porque assim, graças a Deus tem condição de comprar uma, mas um monte de gente não tem. Aí a gente se juntou muito com o Bike Anjo, que é uma galera super mobilizada, eles me ajudaram muito no começo. E aí, para encurtar a história, depois de 5 anos a gente tem 8 bicicletas. A gente já realizou mais de 50 edições. São mais ou menos uns 50 voluntários. A gente fez esse final de semana, agora em novembro, fez a nossa confraternização. Então a gente virou um grupo assim. E uma das pessoas mais incríveis assim, que tem alguns voluntários que fizeram o projeto continuar. Que tem vezes que eu tô cansado, que minha mãe tá cansada, que minha irmã tá cansada, que minha mãe é voluntária também, minha irmã, meu cunhado. Mas tem vezes que tá a barra meio pesada, né? Então que a gente pega e não tá afim. Aí teve um grupo de voluntários que, não, deixa que a gente vai lá e vai fazer. Então não é mais um projeto do Daniel, sabe? Ele tem vida própria, ele consegue seguir. E uma das pessoas que sempre citou ele é o Reinaldo. O Reinaldo, ele teve um acidente de moto e perdeu uma perna. Ele é voluntário que pedala levando alguém. Ele é o maior exemplo, assim, de... Não, peraí. E ele faz piada com isso, ele tira graça e tal. Então, assim, ele é um baita exemplo e um dos que, de todos os voluntários que ajudaram a carregar e que manteve o projeto vivo, né? Então, acho que isso é um... Isso seria a pauta para o jornalismo de soluções? Sim. Inclusive se eu com mostrar desafios... o problema, por exemplo, no Tinga, você não tinha... Agora tem até uma empresa que está lá, acho que é a Amazônia Aventura ou Ecobike. Eles agora têm um mecanismo lá para levar algumas pessoas para fazer passeio dentro das trilhas. Tipo um carrinho de mão, coisa assim, eu não vi ainda. Mas, por exemplo, o Parque do Tinga, quando a gente começou, isso ainda, mesmo no governo anterior, 2018, ele não tinha inclusão. Ele era acessível, mas ele não era inclusivo. Porque acessível, assim, qualquer pessoa poderia chegar lá. Mas daí como é que você vai se incluir naquilo ali, né? Então a gente criou o projeto e assim... o público que a gente recebe são idosos e pessoas com deficiência que jamais conheceriam o Tinga se não fosse o projeto. Então a matéria no Jornal de Soluções poderia vir assim, tipo, olha, existe um problema, o percentual... E a gente pode até ver matéria assim, né? Percentual dos parques que não tem acessibilidade. Aí, pancada. Não, mas peraí, olha, tem um aqui que fez isso. E tem as limitações. Falta de recurso, falta de apoio, um monte de situação que é vaquinha, é na marra, é apoio de um do outro, assim. Então, acho que é bacana ver que a coisa conseguiu... Quantos passeios vocês já conseguiram fazer? Vocês têm isso numericamente? Esse Reinaldo criou agora um aplicativo, então fica mais fácil de cadastrar. A gente fez um papel dentro da... Porque muitas pessoas com esse tipo de limitação só conseguiu fazer um passeio no Parque do Tinga graças ao ponto de apoio. A gente tem uma média de final de semana, que faz um final de semana sim, um não. Foram 50 passeios. Cada edição a gente faz em média 20 passeios. Então a gente acha que já bateu aí
bastante. O ponto de apoio tem arroba, tem Nossa, perfil, Instagram, essas coisas? A gente falou que bateu quase 1.000 passeios já. É isso. Pô, conta tão simples assim. Vocês têm perfil no Instagram? Tem, arroba ponto de apoio PA. Tá. Ponto de apoio PA. Então, vamos aproveitar. É uma coisa que até aproveitar também, que deve fazer o seguinte, pode falar, desculpa. Não, pode falar primeiro. Não, Convidado tem prioridade. Não, mas daí não, fala. Não, é porque eu queria aproveitar para fazer todo o comercial. Lá logo todas as de redes. Colocar as outras arrobas. E as outras arrobas. Tem o Amazônia Vox. Arroba Amazônia Vox, arroba ponto de apoio PA e o arroba Daniel Nardim, que lá eu sou goleiro amador, e tio da Luísa. E tá todo lascado aqui. O goleiro tá todo lascado, tá todo aqui medicado para dar essa falar aqui com a gente. Hoje ele tá meio lentinho. Mas olha, porque né, ele pensa que ele tem aqui a carreira do como é o nome do goleiro lá? O espanhol que você falou? Não, eu acho bacana o Neuer. O alemão. O alemão ainda joga? Joga. Ainda? Não, tu tá pensando no Oliver Kahn. Copa de 2002. Olha, é de agora, não é de agora. Mas assim, uma coisa que a gente percebeu e quer ver se consegue fazer pro ano que vem, é que o público do ponto de apoio que a gente percebe é muita gente de classe média, média alta, que tem carro para levar o seu parente lá. Então a gente tá querendo ver uma maneira de conseguir com que pessoas da periferia, que esse sim, passa o dia inteiro dentro de casa. E a gente recebe muito depoimento assim, fala assim, pô, minha filha ficou a semana inteira esperando esse dia, porque daí a pessoa tem um momento. Porque pra gente, né, que pode, a gente fica com preguiça de ir no Tinga. Só que tem gente que não pode ir, né? Então acho que é um projeto que às vezes a gente pega e respira, fala assim, não, vamos lá, vamos fazer, porque o negócio, para muita gente, ele acaba sendo importante. E quem quiser ajudar, Daniel, que tipo de ajuda vocês precisam? A gente tá, seguindo nas redes. Hoje o que a gente mais precisa é voluntário. Para pedalar. Para pedalar. Viu, Adelaide? Meu joelho tá meio ruim, mas eu vou 2024 tá aí. Aí a gente tá precisando de muito voluntário para pedalar. Que assim, a gente tem a bicicleta, a gente vai conseguir um patrocínio aí que tá saindo. E aí quiser. Coloca o capacete na pessoa. É um passeio, eu sei que é muito light, mas... Não tem capacete não. Não tem o capacete, mas é um passeio porque muito light, triciclo, né? É 20 minutos para ir, né? 20 para voltar. Faz todo aquele percurso no Tinga. Vai até o final, volta, te entrega água. Aí a gente faz um treinamento com os voluntários para ele conhecer o Parque do Tinga. Então, por mais que a pessoa que vá aqui ao lado ela não responda, o voluntário ele vai falando, olha, essa árvore aqui é uma castanheira, aquela não sei o que, tá, para estimular a interação. Tá. E tanto que tem modelos de bicicleta que a pessoa vai na frente ou atrás. Essa aí ela vai do lado. Porque você não está carregando uma carga. Vocês criaram conteúdo, por exemplo, ter uma playlist para determinadas pessoas, porque vocês atendem, tem aí uma diversidade, obviamente, sim, de pessoas que têm essas limitações, por conta de um acidente, né, uma paralisia cerebral, enfim, eu imagino que essa diversidade. Vocês já pensaram também, vai ter um playlist, ou vai ter algumas coisas que vão estar gravadas, porque pode ter um ciclista, por exemplo, eu falaria muito horrores, né? Mas pode ter alguém um pouco mais calmo, né? E aí isso também é uma possibilidade. Se alguém quiser ajudar vocês nesse sentido, pode ser bem-vindo? Deixa uma boa ideia. Eu sou, às vezes eu acerto. A gente não fez ainda muita coisa que pode ser feita, sabe? Uma outra coisa legal também que a gente está pensando, com o COP vindo aí, etc. Porque a gente não faz algum trabalho de educação ambiental durante o passeio. Você vai falando, explicando a importância de preservar aquele parque, que ali tem um manancial que serve a água de Belém, etc. Então, assim, tem muita possibilidade, né? Aí eu vou fazer só uma provocação aqui rápida, ninguém precisa responder, que inclusive vai ser cortado por uma rodovia. Né? Só para deixar muito... Chamar, acho que rodovia Liberdade, questionável, porque não foi discutida com a sociedade, foi, né, resolvida ali, mas que infelizmente vai ser cortado e que a gente não sabe se daqui a 10 anos essa rodovia que vai ser, sei lá, daqui a um ano e meio e tal, os impactos, porque eu acho que não tem um relatório de impacto ambiental aí sério. Assunto para um próximo... mas já que a gente falou do Tinga... Tudo que tem que ser feito tem que ser bem discutido e estudado, né? Então tem que fazer os estudos. E aí você cruzar uma rodovia, óbvio que tem a necessidade da saída da cidade, mas é um risco que
aí eu não sei se, né, vale a pena ter comprado, mas enfim, o importante é falar do ponto de apoio. Falamos tudo sobre o jornalismo de soluções. Tem mais alguma coisa que é bacana a gente falar? Uma coisa, voltando rapidinho, que eu acho que isso é legal que também. Quer acessar o jornalismo de soluções? Quando a gente dizer público-alvo do conteúdo. Tu falaste uma coisa interessante, assim, que a gente foi buscando tem mais uma camadinha de valor aí. Obviamente, a Amazônia Vox não tem público ainda, né? Não tem, vou acessar para ver o Amazônia Vox. Então, você trabalha muito em rede. Então, a gente está com conteúdo aberto. Aí, por exemplo, o Tapajós de Fato republicou. Aí, o Lunetas está vendo de republicar. Então, assim, é um conteúdo aberto para justamente ir captando outros caminhos, né? Eu acho que as pessoas que podem se interessar pelas soluções são aquelas que querem assistir notícia, mas que se inspirem em fazer algo. Eu acho que tem tanta gente agora querendo fazer isso, né? E um caminho que a gente fez de agregar valor também foi assim, eu vi uma matéria de uma pesquisadora da USP, que ela revisa os artigos científicos dela com adolescentes. E aí a entrevista ela falava assim, eu reviso porque a ciência tem que ser acessível para todos. Eu falei assim, e o jornalismo, tipo, a mais função ainda de existir dele é ser acessível, né? E aí eu vi isso na época que eu estava revisando a primeira matéria que a gente ia subir, que era sobre desinformação, sobre mudanças climáticas na Amazônia. Tema denso. Aí vi aquilo e aí eu procurei. A primeira pessoa que me veio à cabeça assim, foi, eu preciso de um professor engajado, que tope o que eu estou pensando. Aí procurei o Michel Pin. O Michel Pin na hora falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que vai se encaixar perfeitamente, que é a Marcela Castro, que é uma professora de redação. A ideia era basicamente o seguinte, leva o texto para os alunos. Eu não publiquei ainda. Eles vão ler, vão revisar e você me devolve as correções que eles querem que faça no texto para ficar mais fácil de entender. Ela levou, dividiu as turmas, etc. e me devolveram com 35 pontos. Puxadas de orelha. Gente, isso que é uma escuta ativa real. Aí eu peguei isso tudo. Não, e assim, os depoimentos deles muito legais, sabe? Os depoimentos dos alunos muito legais. Teve um aluno que mandou, e o trabalho que ela fez foi assim, ela mandava a foto, né, do texto circulado e mandava o áudio do aluno comentando. Aí teve um que ele falou assim, eu vi o texto até que tá bom. O texto até que tá bom. Até que esse mas cara tem um sabe parágrafo escrever. aqui que, você repete a palavra bioma 5 vezes, aí não, né? E às vezes você não percebe. Aí tem uma outra que... Enfim, aí eles circularam um monte de coisa. Editor. Esse vai ser editor. Aí eles devolveram, e aí eu tive um trabalho um pouquinho a mais e fui fazendo os ajustes. Eles pediram para ter box explicando, box não, aí eles falaram assim, põe embaixo dizendo o que significa aquela palavra e tal. Aí deu um trabalhinho um pouquinho a mais, mas aí quando a gente subiu com os ajustes e tem lá o nome da equipe toda, né, que fez o material. De revisão. Aí tem alunos revisores da escola Antônio Lemos, de Santa Isabel do Pará, coordenação, e o nome de todos eles, dos 37. Então, no que eu mandei para ela o link, ela me mandou o áudio da turma vibrando. E aí eu vi pelo Analytics do Google que Santa Isabel deu um pico, assim, porque eu mandei eles compartilhar tudo quanto é grupo. E aí ela gravou um vídeo com eles, comentando a experiência. E aí você tem um vídeo de uma menina de 16 anos, falando assim, não, eu li, eu já tinha ouvido falar sobre esse negócio de mudança climática, eu sei que tem fake news, mas agora eu entendi melhor. E eu acho que o jornalismo é muito importante para as pessoas. Uma menina de 16 anos falar isso, já valeu a pena. Faz a gente acreditar nesse negócio, né? Continuar Só que aí você tem que envolver. Então, assim, acho que, por exemplo, o Liberal na Escola, enfim, você tem iniciativas que têm que ser valorizadas, porque senão esse público vai ficar no TikTok. Então, o jornalismo tem que ser feito para as pessoas. E aí, um caminho que a gente encontrou foi, eles vão participar da produção jornalística. E aí, agora, eles já estão me chamando lá porque eles querem ver de fazer um blog, de fazer uma rede social. Então, você plantou uma semente, né? Então, é um modelo replicável. Então, acho que isso, você começa a conquistar um outro público. Então, um caminho futuro, legal. Né? E garante o futuro do jornalismo, né? De todas e nosso, essas questões, né? Que vivemos desse negócio. Não é isso? Olha, a gente podia ficar falando um pouco mais desse assunto que a gente não gosta. Mas que preenche o dia no final, né? No final das contas. Agora, se dá tempo... Dá tempo. Sempre dá tempo. Pronto, porque a gente que manda... Não, porque um comentário, só que você acha que é legal, assim... para estudante, jornalista que está assistindo a gente, que acho que vai ser bastante público assim. Cara, até você falou da faculdade, da formação, né? Não é só, tinha que ter empreendedorismo, montar a minha agência. Cuidado também para você também não prostituir o mercado. Tem muito estudante que sai da faculdade, já monta uma agência de marketing e tal, e aí você dá...
Mas começa a olhar, é isso que eu falei, esse ICFJ, o IJNet. Começa a jogar no Google, tem muita bolsa de reportagem, tem muito financiamento para projeto de comunicação. E quando você faz um projeto que tem a palavra Amazônia, os caras já puxam um pouquinho de lado. Opa, deixa eu olhar isso aqui com um pouquinho mais de calma. Se o projeto for feito por gente que está na Amazônia, ele vai um pouco mais. Porque eles querem também isso, gente que está no território. E se o projeto for bom, ele vai passar. O que eu estou ouvindo muito de financiador é isso. Cara, tem muito projeto falando de Amazônia e que é bom, mas poucos inscritos da Amazônia. Então a gente tem que ocupar esse lugar. Então, aqui mesmo, o Armarinho Podcast. Pô, uma baita produção, um baita conteúdo, com gente inteligente. Não é puxando, não. Só um pouquinho. Mas assim... A gente só convida assim. Dá para fazer muito projeto mesmo, sabe? E a gente sai dessa dependência do local para poder sobreviver. Então, acho que você tem muita possibilidade, sabe? Muita. Você tem gente de qualidade aqui, que daí você consegue sair dessa... e começar a olhar um pouquinho ali para fora. E aí uma coisa que eu tenho participado de muito evento de jornalismo independente, de jornalismo local, do terceiro setor, etc, etc. E eu comecei a cutucar isso. E eu sei que incomodou alguns, tanto que não me chamaram mais depois para um outro evento. Mas acho que é legal falar, porque pra gente que tá na Amazônia, eu acho que a gente vai ter que bater muito nessa tecla. A gente vai precisar bater muito nessa tecla. Vai ter mais chamadas para projetos. E não só de comunicação. Para todas as áreas. Projeto de sustentabilidade. Eu falei isso num evento que eu fui chamado, organizado por uma outra dessas entidades, mas quem estava financiando era uma embaixada. E aí eu falei assim, olha, eu acho que tem que ter muito cuidado para que a gente comece a olhar além do nome fantasia do CNPJ. Começa a olhar o endereço. Porque senão, isso não é só na Amazônia. É gente que usa o termo periferia e não está na periferia. É gente que usa o termo Amazônia e não está na Amazônia. É Cerrado e assim por diante. Então, assim, os financiadores, investidores precisam começar a olhar o endereço do CNPJ. Cuidado com o greenwashing, também do outro lado, né? E não que a gente negue, mas a gente quer conexão, a gente quer parceria. Então, não tem problema nenhum, e pelo contrário, de fazer parcerias com grandes instituições que têm sede em São Paulo, na Faria Lima. Mas, poxa, ao invés de só vir para cá para treinar a gente, não, peraí, quem aqui já faz algo que possa conectar e vamos fazer junto? Acho que isso está sendo muito, muito falado já nesse ambiente. Ou no lugar de nos contratar para fazer, para cumprir tarefas previamente determinadas, que nos contratem para pensar também, né? Quais são as tarefas que devem ser executadas. E por isso Rita, tu é boa, né, Rita? Boa. Eu te contrataria, eu contrataria vocês dois. E por isso que a gente tem ali um banco de freela. Assim, mas é o banco de freela e tal. Não, eu acho que é um começo. Porque o cara vai contratar para um freela e vai assim, pô, esse cara aqui é bom. E aí cria um relacionamento. E tanto que eu estou sendo muito procurado, falo assim, tá, mas eu não quero só o repórter, eu queria que alguém me ajudasse a pensar na pauta. Isso já está acontecendo, né? Então acho que é um movimento mesmo, que a gente precisa estar muito, muito atento para isso. Que boa! Foi bom, né? Olha, falamos sobre o menino jornalismo com Daniel Nardim. Foi legal. Dá de novo aí nosso serviço, onde eu encontro... Nosso mechão. A camisa calma lá. Não, a camisa que ele tá usando é by Igarapé. Que você Igarapé encontra loja. no Royal 360 ali na vezes sem juros. Pode dividir, mas ó, a pessoa vai ficar bela, belíssima, bem vestida. Então, deixa eu até fazer uma correção que eu lembrei agora do outro arroba. Tem 4 arrobas, então. Pode falar todas? Pode falar todas. Arroba Bem da Amazônia, que a gente colocou no ar essa semana, que é do Instituto. Aí, arroba Amazônia Vox, arroba ponto de apoio PA e arroba Daniel Nardim, né? É Boa. Isso aí. Valeu. Nosso tricô. Tricô semanal com Daniel Nardim. Tchau, até o próximo. Beijo, beijo.